Seja bem-vindo ao método Cultivar dos Sementes Jurídicas. Esse mini curso terá 4 aulas justamente para orientar você que é advogado, você que é bacharel ou é um profissional do mercado jurídico que quer consolidar a sua carreira e abrir um próprio escritório de advocacia. Seja para agora, seja daqui a algum tempo, mas você que está nessa fase de planejamento. Porque antes de você começar a abrir o seu escritório, você precisa organizar a casa, organizar sua carreira e as estratégias também para ser muito mais assertivo. Então você que saiu da faculdade e não teve nenhuma experiência jurídica, ou até mesmo não teve experiência de gestão, ou não tem familiares na parte do empreendedorismo ou na parte jurídica, esse curso é para orientar você do zero. Para você que quer ter as ferramentas iniciais de como sair dentro da sua realidade, justamente dentro das ferramentas que você pode ter acesso. Na nossa aula 1, que é basicamente preparando o terreno, falaremos sobre o ponto principal da abertura de escritório. Você, a sua carreira, a sua história, a sua realidade que você tem hoje para você ter esse ponto de partida. Muitas das vezes, quando a gente sai da faculdade, a gente só tem acesso aos grandes escritórios ou pessoas que têm carreira há muito tempo. Então, as pessoas que já têm 10, 20, 30 anos de carreira, um escritório multinacional, que tem ali vários advogados, vários profissionais atuando em uma estrutura física enorme. Mas spoiler, você não precisa começar grande. Na verdade, você vai começar pequeno dentro da sua realidade e ir crescendo e construindo uma advocacia lucrativa de acordo da onde que você tem as ferramentas específicas. Então, esse ponto de partida vai justamente daquilo que você acredita. Principal pergunta que temos geralmente nas entrevistas de RH é justamente por que você cursou o direito. E eu quero que você tenha essa reflexão inicial. Por que você resolveu abrir e participar de uma faculdade ali para se tornar justamente um jurista, para se tornar um advogado? Muitos acabam pensando, concurso público é o que tem mais possibilidade, o que tem mais mercado, o que ganha mais dinheiro. Geralmente é aquela primeira pergunta que a gente tem quando entra enquanto calouro da faculdade. Mas a grande questão é, o jurídico pode ter um leque de opções sim. Nós temos várias possibilidades de área de atuação e de carreira. Mas a realidade é que a faculdade não ensina como empreender. E isso, é claro que não é algo do nada. Na verdade, é dos bastidores. Não existe a necessidade de uma faculdade ensinar você a empreender. A faculdade é a base geral. A carreira vem depois. Então, a carreira vem depois que você se forma ali enquanto bacharel e que você escolhe a área que você vai atuar. A faculdade, na verdade, não é obrigada a trazer toda uma especialização, toda uma orientação para empreender, para abrir um escritório. E isso, na verdade, você vai ter que construir dentro da sua carreira aí especificamente. Eu imagino que você tenha passado por aquela realidade de distribuir currículos em vários escritórios, teve até algumas experiências, ou não conseguiu nenhuma justamente por conta da realidade que você tem social, mas nesse momento você entendeu que vai precisar advogar. Por questão de sobrevivência. Muitas das vezes você não conseguiu recolocação no mercado ou não conseguiu dentro da sua realidade, dentro do salário que você esperava. Então você começou a trabalhar sozinho, ali enquanto autônomo, atendendo alguns clientes que vinham por indicação, a família ajudava, as pessoas que você conhecia, e aos poucos isso foi acontecendo. Só que chegou um momento que você percebeu que você não sabia para onde ir, não tinha todas essas informações. E muitas das vezes que mesmo que você tenha essa experiência durante a faculdade, a gente não lida com a gestão. A gente lida, na verdade, ali com os bastidores da estratégia jurídica. Então, a gente lida com peticionamento, audiência e não necessariamente com a parte da gestão do escritório, porque isso fica com quem? Com os sócios. Então, a gente, enquanto estagiário, até mesmo como advogado júnior, não teve essa experiência 360, que vai muito além disso. E a faculdade realmente não ensina, que a gente vai ter que gerir pessoas, gerir dinheiro, gerir ferramentas e até mesmo entender estratégias de acordo com o seu próprio mercado. E aí acaba entrando em várias outras áreas que a gente precisa estudar, como marketing, vendas e posicionamento. Então, dentro da sua realidade, o ponto de partida vai ser justamente entender o que você tem hoje de ferramenta. Você escolheu a faculdade de Direito, mas quais experiências você teve? E isso vai além do campo jurídico, tá? Porque muitas das vezes você já possui experiência na área de marketing, vendas, financeiro e administrativo. Porque muitos de vocês já foram jovens aprendizes ou até mesmo estagiários em algum tipo de área diversa da jurídica necessariamente.
E isso vai agregar muito nesse momento que você vai abrir o escritório. Porque no momento que você abre o escritório, você tem várias áreas diferentes. Mas a grande questão é, você precisa ter um ponto de partida, entender a sua história e sua qualificação profissional. Então aqui eu quero que você pense, o que escolheu, né, o que fez você escolher o direito, necessariamente, por que você seguiu esse caminho e terminou a faculdade, e parabéns por isso, porque a gente sabe que tem muitas diversidades no mercado, e por que você decidiu abrir esse escritório. É uma necessidade nesse momento? Você quer viver da sua advocacia? Ou você está só sobrevivendo no mercado e tentando ver como funciona? A grande reflexão que eu trago é, se você quer viver da advocacia, você vai ter que escolher isso e vai ter que ser seu plano A. Por que eu trago essa realidade? Não adianta você estar com o pé em um barco, o pé em um outro e não investir totalmente naquilo que você quer. Porque as coisas só vão fluir 100% quando você tiver seu tempo, sua energia, seu dinheiro e suas informações direcionadas para aquilo. Porque é a partir disso que vai ter o seu crescimento sustentável, seu crescimento acelerado de acordo aí com o que você quer. Porque quando você fica nessa questão de indecisão, de que, não sei, né, vamos ver, vou verificar se tem cliente, se não tem, isso não vai fazer você crescer enquanto profissional, nem o seu escritório. E isso causa uma frustração muito grande. Então, nesse momento, eu preciso que você decida. Você decida que você vai abrir um escritório. Você decida que você vai começar enquanto advogado dentro do mercado. Porque é a partir dessa decisão que vai ter a sua grande virada de chave. A partir do momento que você entende que você é advogado, o que o advogado faz, aqui você começa a se direcionar e se posicionar no mercado. Então, naturalmente, as questões vão acontecendo, seja com produção de conteúdo, você falando com seus familiares, de uma forma geral. Mas eu sei que em alguns momentos a gente tem algumas dúvidas recorrentes. Qual área seguir? Como se especializar? Quais são as ferramentas necessárias? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre aqui hoje. O ponto de partida é, você pensou nas suas experiências. Você pode ter tido experiências na parte de gestão, mas também pode ter tido experiências técnicas de alguma área do direito. E aqui eu preciso que você reflita. Você acredita que com a base que você tem hoje, você consegue ter um ponto de partida para atender um cliente? Para fazer uma petição? Para ter essa estratégia? Organizar as informações e atender esse cliente do início ao fim do processo? Se aqui nesse momento você pensa que não, eu recomendo você procurar algum tipo de especialização complementar a esse mini curso. Porque a grande base é, dentro do escritório de advocacia, nós temos a gestão geral, mas nós temos a parte da gestão técnica. Então você vai precisar atender a um tipo de cliente específico, e aí dentro desse cliente você pode atuar em várias áreas do direito para atender esse cliente, ou você vai ter que escolher um nicho, que é uma área de atuação. Vou dar um exemplo da minha realidade, como que eu comecei. Eu tive várias experiências na faculdade, seja em órgão público, seja ali na vara federal, em escritório de massa contencioso, até chegar no imobiliário corporativo. Só que quando eu terminei a faculdade, eu tive até uma experiência do condominial também. Só que quando eu terminei a faculdade, eu percebi que era importante eu ter gestão, porque foi bem no momento da pandemia eu percebi que minha carreira estava na mão de outras pessoas e não na minha mão. E aí eu comecei a fazer essa transição estudando sobre gestão, sobre marketing para abrir meu escritório no futuro. Então eu tive algumas experiências justamente em empresas para eu conseguir ter essa visão da gestão, justamente para gerenciar um departamento jurídico imobiliário que eu tivesse essa experiência de gerir pessoas e entender como funciona um todo. E aí nós temos justamente uma reflexão que eu tive nessa época. Entender quais eram as minhas experiências. Eu tive uma experiência ali em citações e contratos administrativos, tive, mas não era o meu foco. E eu não vi uma realidade ali de conseguir captar clientes. E aí eu comecei a pensar em consumidor, que eu tive essa experiência no contencioso de massa. Só que o consumidor, a gente sabe que acaba pedindo o êxito. Os clientes não querem fazer nenhum pagamento e esperam ali alguma indenização pelo processo judicial e muitas das vezes não querem pagar o advogado de forma prévia. Então começou a surgir para mim o imobiliário, que eu tinha essa experiência de lidar com despejo, de lidar com a parte do contrato, de lidar ali com a parte de aluguel, acompanhar os processos nos bastidores e também condominial. E esse foi o meu ponto de partida. Eu comecei justamente pensando e focando em aluguel, em locação residencial.
Muitas das vezes ninguém quer trabalhar nisso. Nem os corretores querem trabalhar na corretagem residencial. Então, o que aconteceu na prática? Eu comecei a trazer conteúdos jurídicos falando sobre essa área, sobre aluguel, como que funciona, e nos networks, justamente dos eventos. Então, eu ia nos eventos e falava que eu era advogada, que atuava em imobiliário, que falava sobre aluguel, compra e venda e por aí vai. E aí, esse meu início foi desse meu ponto de partida, porque eu vi que era mais acessível, que eu conseguia desenvolver esse conteúdo, que eu conseguia ali desse ponto de partida atender essas pessoas. Só que no curso da minha carreira, isso foi se tornando sobre outras áreas complementares, que eu também tive experiência. Então, no curso da carreira apareceu cliente de regularização, de inventário, de uso capião, de outras questões condominiais e até mesmo a parte da construção. E foi aí que eu comecei a entender outras áreas além da parte de compra e venda e locação. Então tem justamente essa questão da gente entender como que acontece o nosso fluxo. Pode ser que a gente tenha um ponto de partida inicial, que é importante você definir e começar a se direcionar, mas também pode ser que no atendimento do mercado você entenda um outro fluxo. Então hoje dentro do escritório que começou mais nichado para o direito imobiliário, hoje nós temos áreas complementares, como o tributário e trabalhista, porque muitas das vezes eu atendo profissionais que estão desenvolvendo seus próprios negócios ali dentro do mercado imobiliário de construção e também empresários que têm essa dor específica de se organizar, se direcionar para crescer. Então tem essas áreas complementares. Então é muito importante você entender qual é o seu ponto de partida, o que você teve de experiência. Se você não teve experiência e você acredita que é importante complementar, pesquisa pós-complementares. Não se preocupa que seja um curso ultra power ou com uma questão de assinatura de professores internacionais ou até mesmo essa parte específica de ser uma faculdade renomada. A grande verdade é que a prática com o seu cliente valoriza muito mais. Então, não necessariamente a parte técnica que vai ser essencial nesse sentido, mas é importante você ter um ponto de partida e uma base, que vai ser na prática que você vai se aperfeiçoando. E o seu cliente não vai te comparar justamente porque você tem um diploma X ou Y, e nem necessariamente porque você passou na primeira oportunidade da OAB ou foi depois de 3 tentativas. Então é importante você entender essas ferramentas. Além disso, a partir dessa parte jurídica que você tem que entender, que você tem experiência, entramos em outras questões. Ferramenta. Ter um notebook, acesso a um notebook, a um computador. Quem não tem o seu próprio notebook ou tem dificuldade? Muitas das vezes nas salas da OAB, nas subseções, vocês podem ter acesso ao computador. E dentro desse acesso ao computador, você pode começar a sua advocacia, se você não tiver ali acesso à internet ou tiver alguma dificuldade inicial. Segundo ponto, celular. Celular é muito importante para a criação de conteúdo. Então pode ser que em alguns momentos você tenha que fazer mini vídeos, postar fotos, informações dos seus bastidores, que é justamente o seu ponto de partida para as pessoas te conhecerem e entenderem que você trabalha dentro da sua profissão. Além disso, questões complementares. O token, que é a sua assinatura, né, enquanto profissional advogado, e também aí a tua carteira da ordem. Então você tem que ser advogado para abrir um escritório de advocacia. Então tomem cuidado para quem é estagiário, quem é bacharel, que atua como advogado e fala ser advogado. Isso é crime, inclusive, tá? Então é importante vocês terem cuidado com isso. Vocês podem estudar, podem se planejar, mas não falem que vocês são advogados sem ainda não terem inscrição da ordem. Isso é essencial. Outros pontos importantes. WhatsApp, recomendo o WhatsApp Business. Você pode começar tendo o seu WhatsApp pessoal, mas temos um grande problema. Muitas das vezes o cliente pode confundir os horários e acabar invadindo o seu espaço pessoal. Então, assim que você puder, compre um outro chip, desenvolve ali um aplicativo específico só para a sua atuação profissional, para até mesmo você conseguir separar o que é a sua vida, o que é você enquanto pessoa e o que é os atendimentos dos seus clientes, o que é a sua organização profissional. Isso complementarmente tem totalmente a ver quando você tem conta bancária. Inicialmente, não vou recomendar do nada você abrir um CNPJ, porque a gente tem justamente uma direção aí mais para frente que eu vou trazer em que momento que é importante efetivamente abrir o CNPJ para o planejamento tributário e o crescimento do seu escritório. Mas nesse momento inicial, é importante você separar 2 contas bancárias, a sua pessoal e a do escritório. Por quê? Isso vai ajudar com que você tenha mentalidade de organizar e de direcionar o que é
profissional pessoal e o que é necessariamente o escritório. Você vai conseguir separar o dinheiro, criar uma caixinha ali específica para você comprar as ferramentas do escritório e o que é você necessariamente. Isso organiza a gestão. Online, você consegue fazer atendimento online e também presencial, e eu vou dar algumas dicas. Online você consegue pelo Google Meet, você pode necessariamente ali também pelo Zoom, outros aplicativos também online que você pode fazer de forma gratuita, somente usando ali de forma online, enviando esse link para o cliente. Presencial, se o cliente quer presencial, uma recomendação que eu tenho. Salas da OAB, as salas da OAB são disponíveis, você pode marcar e atender seu cliente, ou até mesmo coworkings, espaços de restaurantes e cafés. Muitas das vezes o seu cliente fica confortável em ser atendido em outros lugares, justamente ali mais acessíveis, né? Justamente ali com outras pessoas. Então você pode verificar esse caminho também para cortar o custo e para você conseguir ter esse início mais rápido, ter menos problemas no atendimento. Sobre documentação, né? Sobre a organização dos documentos. É importante vocês terem concentração. Então podem criar pastas, comprar aquela pasta sanfonada, ou aquela pasta que você inclui os documentos para tudo que os clientes te derem, você colocar dentro dessas pastas. E no online temos o Drive. Então vocês têm as ferramentas iniciais, muitas das vezes, de forma gratuita. Então eu não quero que vocês tenham essa mentalidade que vocês precisam começar com uma sala presencial, atendendo, tendo equipe, por aí vai. Você pode começar hoje da forma que você tem, de ferramenta. Então você pode começar atendendo sozinho, dentro das suas possibilidades. Seja no online, seja no presencial, e organizando as ferramentas de forma que você tenha. E aí a grande questão é, você tem justamente esse início, esse ponto de partida, entendendo os serviços iniciais, a área de atuação que você vai começar, mas você vai ter que ir atualizando. Muitas das vezes, em algum momento, você vai precisar de uma sala, você vai precisar contratar equipe, você vai precisar fazer um curso complementar. Então a grande questão nesse ponto de partida é entender o que você tem hoje de ferramenta, iniciar o seu planejamento. Será que para sua carreira você precisa complementar alguns tipos de cursos? E aqui eu estou falando para você criar metas. E não serem metas de 5 anos fazendo mestrado, doutorado, mas sim cursos mais rápidos e até mais rentáveis. Cursos práticos, as pós também são complementares importantes, que tem cursos de pós que são mais rápidos, e todas essas ferramentas que eu te trouxe. Você precisa entender que você tem um ponto de partida. E aqui, como eu tenho a experiência do imobiliário de sucessões, eu diria para você identificar dentro das suas experiências de faculdade, antes da faculdade e pós-faculdade, se você é advogado, o que você sabe fazer. Qual é a área que você teve mais atuação? Ah, foi contencioso estratégico, mas de quê? Qual o tipo de cliente que você atendia? Qual tipo de ação você fazia? Quais eram as tarefas? Então, o grande ponto é, pensem um pouquinho quais foram todas as suas experiências dentro de uma linha do tempo, escrevam justamente aí tudo que foi correlacionado, né, esses pontos que você fazia no dia a dia, para você ter segurança do que você tem e o que você precisa complementar. Nessa aula número 1, você preparou o solo, organizou sua carreira, pensou nos pontos principais que você tem de ferramenta e o que você precisa adaptar. Na próxima aula, nós vamos plantar as sementes. Do ponto de partida que você pensou hoje, do plano que você escreveu, das informações que você possui, nós vamos começar a trazer aí algumas informações complementares muito importantes para o seu desenvolvimento enquanto empreendedor na advocacia. Te espero na próxima aula.